Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Engenharia de Software Seguro, hoje com um professor um pouco diferente. O professor Silvio já mostrou para vocês um pouco sobre as etapas e modelagem de software seguro e um pouco sobre como fazer a documentação. Então, hoje eu vou me ater a algo um pouco mais prático sobre uma das ferramentas que ele indicou para vocês o uso em uma das aulas, que é o AspZap, também conhecida como ProxyZap. É uma ferramenta relativamente simples por ter muitas coisas automatizadas, mas que também exige uma curva de aprendizado. Eu vou fazer uma breve introdução hoje para vocês entenderem um pouco do que é possível fazer com ela e vou ensinar ali como montar o nosso laboratório de testes, né? Esse laboratório de teste é bem simples, na verdade. Para isso a gente vai precisar de algumas coisas. Primeiramente, três softwares bem simples de serem instalados, né? O AspZap em si, que está disponível aqui nesse link, é grátis e fácil. Pode só procurar Zap ou Asp no Google ou pegar aqui do vídeo. Vamos precisar também do Node, para quem não tem na sua máquina ainda. Também é bem tranquilo de ser instalado, pode usar a linha de comando ou instalar já a versão pré-compilada. O Git, para quem não tem também, é bem tranquilo. E um mais difícil do dia, que é o próprio Asp Juice Shop, que é o nosso site de teste de hoje, que é um site de venda de sucos. Esse é um laboratório teste feito pela OASP próprio para esse tipo de análise de segurança e, enfim, teste de vulnerabilidade, ataques. É interessante nós sempre utilizarmos um laboratório de teste fictício para esse tipo de coisa, para não ter perigo de derrubar um sistema já em produção ou, enfim, cometer alguma ilegalidade com o sistema de terceiros realizando nossos testes de ataque e vulnerabilidade. Né? Para colocar este laboratório no ar é bem simples também, bem tranquilo. Eu vou deixar o GitHub público para vocês também. São 6 comandos a serem dados. Eu vou fazer com vocês aqui nessa aula, que é instalar o Node, clonar o repositório do GitHub e instalar e iniciar. Basicamente isso. Eu vou fazer isso com vocês agora, mas para quem já tem um pouco mais de conhecimento pode pular essa parte e não precisa se ater muito a isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer depois de todos os pré-requisitos instalados, né, vai ser clonar esse git aqui, só copiar do próprio readme, escolher a pasta onde vocês vão fazer esse clone. No caso, eu criei uma pasta específica para isso aqui. Abrir o terminal e colar o comando. Dependendo da internet que vocês estiverem utilizando, pode ser que demore um pouco, mas ele é bem levinho, então é tranquilo. Depois de rodar o comando de fazer o clone do repositório, a gente vai navegar até a pasta do Juice Shop. Reparem que a gente está aqui na pasta S seguro, que eu escolhi para clonar. A gente precisa ir até a pasta do Juice Shop. A gente pode fazer isso de duas maneiras, que é simplesmente dando um cd Juice Shop ou entrando fisicamente aqui no Juice Shop e abrindo outro terminal. Não faz diferença. Após acessar a pasta, a gente dá o npm install para a gente conseguir instalar tudo que é necessário para rodar o laboratório de teste. Lembrando que para isso o Node tem que estar instalado já. Essa etapa aqui vai demorar um pouco mais que a anterior, mas também é relativamente rápido. No caso, como eu já tenho instalado aqui, eu não vou precisar instalar, tá bom? Vocês podem dar um npm start.
para iniciar nosso laboratório de testes. Ok, agora nosso site já está no ar. Se vocês derem uma olhada no GitHub, ele ficou na localhost 3000. É bem simples de acessar ele. Ó, já está no ar. Agora que o nosso site está no ar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o WaspZap, que já está previamente instalado, né? O WaspZap é feito em Java, tem versões para Windows, Linux, enfim, é bem tranquilo. Com o WaspZap aberto, nós temos aqui a nossa tela inicial, né? Aqui no início rápido nós temos o scan automatizado e a exploração manual, além do manual de ajuda, né? Ao lado da guia de início rápido nós temos a requisição, resposta e várias outras guias que podem ser adicionadas. Aqui embaixo nós temos o histórico do que foi feito, que foi acessado, localizar que basicamente é um filtro para as demais informações que a gente pode usar depois, os alertas que aparecem mais com as análises automatizadas, saídas e diversos outros módulos que vão sendo adicionados e retirados de forma automática conforme nós fazemos os nossos ataques e análises, né? Aqui do ladinho nós temos nossa árvore, que vai crescendo conforme a gente explora o nosso laboratório de testes, né? Vocês vão ver a seguir. E com isso a gente pode prosseguir já para nossa primeira exploração. Algo que eu gosto de fazer, mas é muito pessoal, quando eu instalo um novo dispositivo, eu gosto de vir aqui nesse botãozinho e colocar uma interface um pouco mais escura para facilitar a leitura dos dados, né? Mas é algo pessoal, vocês podem configurar o ambiente conforme fique melhor para vocês. A gente pode começar na exploração manual aqui, para ter mais um contexto de como funciona tudo. É bem fácil, vocês só vão colocar o URL do que vocês querem explorar. No caso, para nós é o localhost 3000, que é onde está o nosso laboratório de testes. Vocês usem o domínio do que vocês forem explorar na hora, né? O navegador não muda muito. Eu, pessoalmente, prefiro usar o Firefox para esse tipo de coisa e deixo o Chrome como meu navegador pessoal. Ao clicar em abrir o navegador, vai abrir uma nova janela do navegador escolhido já no nosso ambiente de testes. Se a gente colocar uma telinha dividida aqui junto com o nosso ASP, nós podemos abrir aqui o histórico e dar uma olhada. Reparem bem. No histórico, nós podemos ver todas as requisições e respostas. Ó, cada GET é uma requisição, cada OK é uma resposta. Toda vez que a gente fizer qualquer atividade dentro do nosso laboratório de testes, seja eu simplesmente clicar nesse suco aqui, ele vai gerar requisições e respostas. Se eu vier aqui na mudança de linguagem e mudar o nosso laboratório para português, por exemplo, vai gerar requisições e vai gerar respostas. Mas no que isso nos é útil? Tendo acesso a estas requisições e respostas, nós podemos, primeiro, mapear a nossa aplicação que a gente está analisando, ver os diretórios, né, que ele tem, as páginas, enfim, e isolar algumas requisições e respostas de forma separada para dar uma atenção especial a elas. Por exemplo, a página de login. No momento que eu clico na página de login, gera requisições e respostas. E o AspZap tem uma coisa interessante, que é este botãozinho aqui, verde, que ele basicamente para, bloqueia todas as requisições e respostas de forma que eu consiga analisá-las
e dar prosseguimento de forma manual. Então, o que vai acontecer? Sempre que nós apertarmos em algo aqui no nosso laboratório, ele faz requisições e respostas de forma automática aqui. Com este botão ativado, eu vou ter que aprovar cada requisição e resposta para ela ter prosseguimento. Então, vou poder ler o que está sendo requisitado e o que foi respondido. Vamos dar uma olhada. Vou acionar o break aqui e vou colocar um e-mail e senha de testes. E-mail, teste, senha 123. A partir do momento que eu aperto login e ele fez aqui a requisição, ele aparece para mim analisar a requisição. Por quê? Porque eu acionei o break. Então essa requisição que aconteceu quando eu apertei o botão de login, ela está aqui para mim analisar. Como é que eu sei que isso é uma requisição? Tem o get aqui, poderia ser um post também. Se fosse uma resposta, teria um código ao invés do get. Então nós temos aqui nossa requisição, do nosso laboratório de testes, destes diretórios específicos, do nosso user agent Mozilla, que no caso é este aqui que está conectado, com algumas informações a mais, como linguagem, enfim. Se nós apertarmos do lado desse botão de break aqui, tem o de submeter. Então, se eu apertar aqui, ele vai ir para a resposta. No caso aqui é OK. Como eu disse, tem o código 200 de resposta. Indo para a próxima, é outra requisição, um post. Um post no nosso laboratório de testes, novamente, do login. Só que dessa vez, o post está enviando o nosso e-mail e senha que foi escrito aqui nas caixas, né? O nosso teste e senha 123. Reparem que, da forma que foi interceptada essa requisição, além de analisar e ter acesso às informações que foram submetidas, eu posso modificá-las. Então, eu posso transformar a senha que é 123 em 45 e o teste em teste 1, antes de ser submetido. Se eu der prosseguimento para essa requisição e pegar a resposta, ó, código 401 não autorizado, e-mail ou senha inválido. Desbloqueando agora, voltando para o modo automático, a gente consegue ver que teve a requisição desse login e a resposta que foi não autorizado. Mas no que isso nos ajuda, né? Voltando aqui para o ASP, analisando o histórico, teve aqui as requisições de login e as suas respostas. E se a gente der uma olhada na nossa árvore aqui, sites, a gente vai ver que foi criado o site que a gente explorou, nosso laboratório de testes, e dentro dele foi mapeado algumas requisições e alguns diretórios. Especificamente foi mapeado o diretório REST, que tem o usuário e a requisição de login que a gente fez anteriormente. No que isso nos ajuda, né? Nós podemos fazer análises e testes específicos com esses diretórios que foram mapeados ou com essas requisições que foram mapeadas. Vejam bem, se nós pegarmos essa requisição, este post com login, e-mail e senha, que nós interceptamos anteriormente, a gente pode fazer alguns testes e análises específicos. Por exemplo, clicando com o botão direito em cima dessa requisição, na aba de ataques tem o ataque de difusor na tradução. Que isso é basicamente, a gente pode analisar aqui que nós temos a mesma requisição que foi interceptada anteriormente, post, com o nosso laboratório de testes, os mesmos diretórios,
com o nosso user agent Mozilla, que é este aqui, e com os dados que nós submetemos. Reparem que ficou os dados modificados e não os originais que nós colocamos na caixa do nosso user agent. Mas no que isso nos ajuda, né? Isso nos permite usar o Flutter para fazer um teste automatizado com uma word list, uma lista de palavras com diferentes logins e senhas, de forma que teste todos os logins e todas as senhas daquela lista até achar um que dê acesso ao sistema pretendido, né? Como que a gente faz isso? Tem uma série de word lists disponíveis online, né, com milhares e milhares de palavras, mas para esse caso aqui a gente vai criar uma rápida para fim de testes. Eu posso selecionar o nosso login, que no caso foi teste 1 aqui, para o campo de e-mail, e botar aqui, ó, adicionar. Eu posso adicionar uma lista inteira de possíveis logins que podem ser testados para este campo. Por exemplo, admin pode ser um login, Unipampa pode ser um login, aluno pode ser um login. Quando eu adiciono isso, reparem que ficou rosa aqui o teste 1. Todas as palavras dessa word list que eu criei vão ser testadas no campo e-mail, substituindo teste 1 até que acabe a lista, ou eu posso fazer a mesma coisa com a senha 1, 2, 3, 4, 5. Posso clicar em adicionar e adicionar possíveis senhas. E ficou numa cor diferente aqui. As possíveis senhas vão ser testadas nessa senha que está marcada aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, todas as senhas de teste que eu coloquei nessa word list vão substituir essa marcação aqui e ser testadas. Vamos dar uma olhada. Ó, é super rápido. Aqui na aba de difusor nós temos todos os testes que foram feitos, né? No caso, como eram poucas palavras, foram apenas 15 tentativas. Mas podem ver que teve admin, admin sem nada, admin aluno, admin 1, 2, 3. Então, todas as palavras que eu coloquei como login e todas as possíveis senhas foram testadas. E aqui tem o código do teste. No caso, todos deram não autorizado porque nenhum estava correto. Mas vocês podem procurar listas, word lists maiores. Essa aqui é uma das mais famosas, por exemplo, que na aba de senhas aqui tem dezenas de arquivos, cada um com vários tipos de senha específicos para cada caso. Tem uma lista de senha específico para banco de dados, uma lista de senha específicos para sistemas web, enfim, depende muito do que se está fazendo o teste. Este é um caso que o mapeamento desta requisição específica pode nos ajudar, né? Mas a gente pode usar o difusor para várias coisas. Por exemplo, aqui em cima a gente tem o nosso get geral aqui no nosso site. Então, o que a gente poderia fazer, por exemplo, ó, nós podemos editar aqui essa requisição para colocar um diretório exemplo, ponto, uma extensão. O que isso nos permite? Trocar o exemplo por uma lista de possíveis nomes de diretório e o ponto ext para uma possível lista de extensões, por exemplo, .py, .php, .html. Isso nos permite mapear de forma automatizada o nosso laboratório de teste por possíveis diretórios e extensões
vulneráveis. Claro que a gente não vai fazer isso agora, mas é uma possibilidade. Agora, dando uma olhada no scan automatizado, vocês vão ver como ele facilita um pouco a análise dessas requisições específicas para fazer esses testes específicos, né? Por que que a gente fez a manual primeiro? Para vocês terem uma ideia de como essas requisições e esses diretórios mapeados podem ser utilizados, né? Então não adianta a gente fazer um mapeamento automático, vir milhares de arquivos, de diretórios e de requisições e vocês não saberem como utilizar isso, né? Como analisar essas vulnerabilidades e fazer esses testes. Agora a gente pode dar uma olhada aqui nesse scan automatizado, né? O scan automatizado é tão fácil, ou mais fácil ainda, do que a exploração manual. Ele segue o mesmo padrão. Precisa do URL do que vai ser testado. No nosso caso, a gente continua com o nosso laboratório de testes padrão, que está no localhost 3000. A Scan Policy aqui tem algumas diferenças entre elas. O nível e os testes e ataques que vão ser feitos. O Pentest é um dos mais completos. Depende muito do que se quer testar. No nosso caso, a gente vai estar usando o Pentest, mas podem escolher o que mais se adequar dentro da documentação. O navegador eu vou continuar usando o Firefox e é basicamente só iniciar no botão ataque. Assim que iniciado, ele vai fazer uma varredura de todos os diretórios e links dentro do nosso laboratório, utilizando o Spider. Ele analisa a parte estática, né? E o cliente Spider já abre novas abas do navegador, assim como a nossa exploração manual, só que ele faz tudo automatizado para achar os diretórios e os links e mapear eles aqui na parte do cliente Spider. Podem analisar que ele vai abrindo essas janelas e controlando todas de forma automatizada a fim de fazer esse mapeamento dos diretórios e dos links. E assim que todo o nosso laboratório estiver mapeado, ele para a execução e começa a próxima etapa da verificação automatizada. No caso do nosso laboratório, que é uma aplicação relativamente mais leve, essa verificação não dura tanto tempo, mas numa aplicação mais pesada, talvez seja interessante separar um tempo maior ou uma alocação de memória maior para isso, né? Vendo que ele abre diversas abas do navegador. Agora que o cliente Spider terminou o mapeamento, começou a varredura ativa. A varredura ativa tem esse nome, mas basicamente ela é os ataques que estão planejados, né? Se tu abrir aqui os detalhes, ele mostra o que ele está fazendo e o que está planejado ser feito. Ó, inclusão de arquivo remoto, SQL injection, store the buffer. Então tudo isso ou ele já testou ou ele vai testar dentro dos diretórios que foram mapeados. Se a gente der uma olhada no que o Spider e o Client Spider conseguiram mapear, observem que na aba de sites tem muito mais sites do que só o nosso laboratório. Por quê? Porque dentro do nosso laboratório tinham URLs externas. Por exemplo, aqui no login tem a URL externa para fazer o login com o Google. Assim como nas outras abas do nosso site tem outros URLs externos, como do GitHub, do Twitter, do Juicy Shop. Então, todos esses sites aqui que ele conseguiu mapear são
de URLs externos que ele achou dentro do próprio laboratório que a gente montou. Às vezes até mesmo uma simples imagem que está usando num ícone já dá acesso a um URL externo que ele também mapeia dentro do cliente Spider. Depois de mapeado, ele faz a varredura e solta um relatório de alertas e ameaças que a gente pode usar para mitigar essas vulnerabilidades, né? E com a varredura terminada, nós podemos vir na aba de alertas e ver todos os alertas criados pelo mapeamento e pela varredura. Ele já sinaliza nesse formato de bandeiras, onde as vermelhas são as mais graves. Se tu abrir aqui, ele já tem direto aqui a requisição e o link e a descrição, ó, SQL Injection e a solução deste possível problema. Aqui de novo, a SQL Injection também, pode ver tudo direitinho aqui. Qualquer dúvida pode pesquisar sobre essa ameaça específica. Se quiser estudar mais a fundo, tem a opção de relatório aqui e geração de relatório. Tem diferentes templates e filtros possíveis de serem escolhidos. Vamos dar uma olhada nesse padrão aqui. Ó. Este é um tipo de relatório. Dentro dele ainda poderia gerar diversos outros. Para autenticação, risco e confidencialidade, os mais tradicionais, e os filtros por nível de risco ou por confirmação, né? A essência do que nós queríamos passar para vocês hoje através dessa aula era basicamente isso, uma pequena parte prática dentro dessa disciplina que é bastante teórica. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, vocês podem enviar para o professor Silvio através dos canais que ele já disponibilizou, ou até mesmo para mim através do chat do Gmail ali, para quem quiser, twigbarcelos.aluno.